Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na aula de hoje, galera, nós vamos ter um papo interessante sobre raciocínio lógico matemático, também conhecido por lógica sequenciais. Vamos falar aí sobre sequências de números, sequências de letras, sequências de figuras e como entender a esquemática, o padrão da lógica implementado em cada situação. Beleza? Vem comigo, galera, vamos dar o pontapé inicial aí. Tá? Então, nosso assunto hoje é sequências, né? E no estudo de sequências, nós vamos estar abordando na aula de hoje. Primeiro, o que é uma sequência lógica? A gente precisa compreender esse contexto. Depois, nós vamos falar dos tipos de sequências numéricas, né? Qual é o padrão que as bancas utilizam, como entender essa lógica. Depois, falaremos sobre sequência de letras. Na sequência, sequência de figuras e, por último, nós vamos aí resolver alguns exercícios das mais variadas bancas aí envolvendo esses assuntos. Tranquilo, galera? Beleza! Vamos começar falando então de lógica, sequência lógica. Como eu disse, também conhecido como raciocínio sequencial ou lógica sequencial. O que é isso, professor? São formas de descobrir um padrão, né, para que as sequências sejam organizadas. Então, eu tenho uma sequência de números, letras, figuras, e existe um padrão, uma lógica padrão que determina quem é o próximo elemento dessa sequência. Então, essa sequência lógica é exatamente isso, é uma forma de determinar um padrão de sequência de cada elemento que constitui esse conjunto de elementos, ok? Podem ser números, objetos, figuras, letras ou pessoas, beleza? Bom, entendido o que é a sequência lógica, né? E aí a gente já falou sobre isso, né? Que ela pode ser formada por números e letras. Nós temos que o grande, digamos assim, o grande desafio que você vai enfrentar é exatamente encontrar essa forma que a banca está estabelecendo nessa sequência. E aí, prezado concurseiro, esse desafio não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Ok? Por isso nós vamos dar umas dicas de como você se organizar para compreender esse contexto, compreender esse padrão e, obviamente, encontrar a lógica presente naquela sequência. Tranquilo? É muito importante o seguinte, por que eu digo que é muito difícil? Porque a gente tem que entrar na cabeça daquela pessoa que organizou aquele teste. Porque não é fácil, quando você monta uma sequência, você pensa em algo. Bom, eu quero montar uma sequência e o padrão que eu vou estabelecer é que o próximo elemento vai ser a soma dos dois anteriores. Você estabeleceu um padrão e assim você colocou os elementos na sequência. E aí, se você não descobrir qual é esse padrão, o que se passou na cabeça da banca ao organizar essa sequência, você não consegue resolver. Então, é um desafio muito grande, porque é realmente assim, nós temos que entrar na cabeça da banca para descobrir qual foi esse padrão que ela estabeleceu naquela determinada sequência, tá? Mas vamos lá. Para isso, faz-se necessário que o organizador do teste, ele nos dê pelo menos 3 elementos sequenciais. Isso é uma condição para que eu consiga estabelecer uma lógica, senão eu posso ter infinitas lógicas, ok? Então, quando ele me dá uma certa quantidade de elementos, ele está limitando o padrão daquela sequência. E aí eu consigo ter um pouco mais de propriedade na hora de resolver, e até segurança também, beleza? Bom, então esses elementos serão necessários.
Para nós estudarmos e resolvermos os testes envolvendo lógicas sequenciais, existe, digamos assim, alguns pré-requisitos, né? Nós vamos começar falando sobre a sequência numérica. E a sequência numérica, ela nos remete a alguns conhecimentos prévios, né? Que eu estou me referindo a pré-requisitos. Estou referindo a pré-requisitos. Então, esses pré-requisitos são o seguinte. Primeira coisa que você tem que dominar bem, as propriedades, as operações fundamentais. Professor, o que são operações fundamentais? É a soma, subtração, multiplicação, divisão. São as operações básicas. Todo concurseiro tem que dominar bem e muito bem essas operações. Elas estão inseridas em boa parte das sequências numéricas. Com o conhecimento dessas 4 operações, você já mata mais de 50% das questões envolvendo sequências numéricas. Só essas operações. Mas, além delas, é importante que você tenha conhecimento sobre potências, sobre números primos. Como assim, professor, números primos? Números primos, dentro do conjunto dos números naturais, que são os inteiros positivos, ele é definido como sendo aquele que só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Então, todo número divisível por 1 e por ele mesmo é primo. Então, eu vou agora dizer alguns números primos para que você fique antenado, que são, digamos assim, os primeiros números primos naturais. Então, eu tenho o 2, e agora eu faço uma observação, 2 é um número par. Inclusive, galera, 2 é o único número primo que é par, ok? Todos os outros números primos são ímpares. O único par que é primo é o número 2. Então, eu tenho o 2, aí o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29 e assim vai. 31, por aí vai. Tranquilo? Então, esses números que eu elenquei são números primos. Por quê? Porque eles só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Beleza? Bom, esse conhecimento de números primos também é interessante. Quadrados perfeitos. Professor, o que é um quadrado perfeito? Quadrado perfeito é um número que possui uma raiz quadrada exata, você pode definir assim, todo número que tem uma raiz quadrada exata é um quadrado perfeito, ou um número que é resultado do produto de 2 números iguais. Por exemplo, 1. 1 vezes 1 é 1. 4. 2 vezes 2 são 4. 9, 3 vezes 3 são 9. 16, 4 vezes 4 são 16. 25, 5 vezes 5 são 25. 36, 6 vezes 6 são 36. Observe que cada número desse ele é resultado de um produto de 2 números iguais. Então, ele é um quadrado perfeito. Tranquilo? Beleza. Além disso daí, acrescento mais uma outra observação, que é a progressão aritmética e geométrica. Tá? Essa situação aqui, ela também está presente nas sequências numéricas. E aí eu tenho que estar atento, tá? Progressão aritmética, a razão entre 2 termos permanece constante quando eu subtraio um número pelo seu antecessor, né? Progressão geométrica, a razão entre termos sequenciais também é constante quando eu divido um termo pelo seu antecessor, certo? Progressão aritmética e geométrica também é importante nessa sequência. Bom, vamos agora para alguns exemplos para a gente começar a construir. Veja bem, gente, nós vamos agora passar por uma série de situações onde a gente vai construir o raciocínio de uma sequência, para que você desperte um olhar mais, digamos assim, mais amplo de como identificar um padrão. Beleza? Vamos começar assim com situações mais simples, depois a gente vai ver os mais complexos no exercício, tá? Vamos lá. Primeira situação, 2, 5, 8, 11, 14, 17 e 20. Qual é o próximo número da sequência? Aí você pensa comigo, vamos tentar encontrar uma lógica. Uma das primeiras lógicas que nós testamos é
das operações fundamentais, soma, subtração, alguma coisa assim. Eu, particularmente, já penso logo em soma ou diferença. Se está aumentando, eu já penso em soma. Se está diminuindo, se os valores da sequência estão em ordem crescente, então pode ser uma soma. Se decrescente, pode ser uma subtração. Se alternados, pode ser aí uma soma e uma subtração, uma soma e uma subtração, porque pode alternar a lógica, ok? Mas observem o seguinte, 2 para 5 eu tenho 3. 5 para 8, eu também tenho 3. 8 para 11, eu também tenho 3. Observe que eu já encontrei o padrão que está associado a essa sequência numérica, que é a adição de 3 unidades ao anterior. Eu determino o próximo número. Observe 11 para 14, 17 e 20. Obviamente, o próximo aqui é só eu somar mais 3, vai ser o número 23. Tranquilo? Ah, professor, essa foi fácil. Sim, nós estamos construindo, gente. Estamos construindo o conhecimento sobre isso. Vamos ver uma outra situação. Agora eu tenho os números escritos na ordem decrescente. 20, 18, 16, 14, 12. Então, mais uma vez, por ser em ordem decrescente, eu vou tentar verificar se é uma diferença, uma subtração. 20 para 18, eu tirei 2. 18 para 16, eu também tiro 2. 16 para 14, eu também tiro 2. 14 para 12, eu também tiro 2. Então, observe que o padrão estabelecido nessa sequência é a subtração de 2 unidades do elemento anterior. Portanto, aqui eu tenho 8, vou tirar 2 unidades, o próximo valor será o 6. Tranquilo? Belezinha? Professor, mas nem sempre será um mar de rosas. É verdade, galera. Nem sempre será um mar de rosas. Nem sempre a gente vai ter uma sequência assim, tão fácil, tá? Mas vamos ver uma outra situação aqui. Multiplicação e divisão presente na sequência numérica. Como que eu identifico isso? Primeiro, a multiplicação ela pode estar tanto em ordem crescente quanto em ordem decrescente. Alternante. A multiplicação ela pode estar presente na ordem crescente ou na ordem alternante. Quando que ela vai estar na ordem crescente? Quando eu estiver multiplicando por uma constante positiva, tá? E aí, esse valor, ele vai, obviamente, aumentando. Isso partindo de um elemento positivo. Se eu partir de um elemento negativo e eu for multiplicando por um fator, por uma constante positiva, obviamente eu vou diminuindo, ela vai ser decrescente, ok? Então, depende do ponto de início. Se eu inicio com um valor positivo e multiplico por uma constante positiva, os meus elementos irão crescer. Se eu parto de um número negativo e multiplico por uma constante positiva, os meus números irão diminuir, ok? Bom, e se eu multiplicar por uma constante negativa, professor? Aí a minha sequência será alternante, porque a gente sabe que na regra de sinais, menos com menos é mais e menos com mais é menos. Então, você observa que quando eu multiplicar o primeiro, por exemplo, mais 2 vezes menos 2, eu vou ter menos 4. E aí, quando eu for multiplicar o menos 4 pelo menos 2 novamente, que seria a minha constante, menos com menos vai dar mais 4, mais 8. Então, você observe que o sinal foi negativo, agora é positivo. O próximo já vai ficar negativo e depois positivo. Então, é uma sequência alternante entre positivos e negativos, toda vez que a minha constante for negativa, no caso de uma multiplicação. Bom, mas isso, como eu disse, se deve ao fato do jogo de sinais na multiplicação. Mas vamos lá. É uma crescente, aí você vai assim. Bom, se é uma crescente, pode ser soma, né, professor? Pode, se é uma crescente, pode ser soma, mas o padrão tem que ser mantido. Então, vamos lá. 2 para 4, aumentou 2. 4 para 8, já aumentou 6. Opa, já não manteve o padrão mais. Desculpa, 4 para 8, aumentou 4.
Vocês observem que já não manteve o mesmo padrão como no anterior. A soma era um valor único, era uma constante. Aqui não está ocorrendo isso. Ah, bom, então vamos pensar diferente. Então está descartada a possibilidade de ser soma. Então vamos verificar agora se é uma multiplicação, um produto. 2 para atingir 4, eu tenho que multiplicar por 2. 2 vezes 2 são 4. 4 para atingir 8, eu multiplico por 2 também. 4 vezes 2, 8. 8 para 16 também basta multiplicar por 2. Então, observe que o padrão estabelecido nessa sequência é uma multiplicação constante pelo fator 2. Então, vai ficar vezes 2, vezes 2, vezes 2. O próximo aqui da sequência também será vezes 2. E 128 vezes 2, 256. Pronto, está resolvido. Tranquilo? Beleza. Agora, eu tenho uma situação onde os valores estão diminuindo. Estão em ordem decrescente. Em ordem decrescente, o primeiro despertar nosso tem que ser para subtração. É a primeira coisa que você pensa. Está diminuindo? Subtração. Vamos tentar? Vamos ver se é uma subtração. Lembrando que o padrão tem que ser constante, não pode variar. Então, vamos lá. 128 para 64, diminuiu 64. 64 para 32, diminuiu 32. Opa, já não manteve o padrão. Vocês observem que tem que ser algo constante, não pode ser algo, para um é um valor, para outro é outro valor. Não é assim a lógica sequencial. Ela mantém um padrão constante, seja de soma, subtração, multiplicação, divisão, potência, o que for, mas é um padrão constante. Beleza, então não é diferença. Está descartada a possibilidade de ser diferença. Se não é diferença e é decrescente, então tem um forte indicativo de ser uma divisão. Então vamos testar a divisão, tá? Bom, 128 para 64, basta dividir por 2. 64 é a metade de 128. Então, ao dividir por 2, eu encontro sempre a metade. Beleza. 64 para 32, mais uma vez, dividindo por 2. 32 é a metade de 64. Então, vocês observem que eu já encontrei o padrão estabelecido. O próximo número é sempre a metade do anterior. Olha só, 32 para 16, também divido por 2. Obviamente, o próximo vai ser 16 dividido por 2, que vai dar 8. Pronto, encontrei o valor estabelecido. Tranquilo, gente? Beleza? Essa primeira parte aqui, eu trabalhei inicialmente com as operações fundamentais, para te dar essa ideia desse despertar. Vamos ver agora mais dois casos aqui, números primos e quadrados perfeitos. Olha só essa situação aqui, ó. Números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Vocês observam que eu tenho uma sequência de números e que se o concurseiro não ficar atento, ele não vai enxergar que são números primos, porque você não vai encontrar uma outra lógica aqui. Veja bem, galera, se você não ficar atento, você vai passar batido, porque você não vai encontrar outra lógica aqui, tá? Qual seria a lógica aqui? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Professor, 2 para 3 é 1. 3 para 5 é 2. 5 para 7 é 2. 7 para 11 é 4. 11 para 13 é 2. 13 para 17 é 4. 1, 2, 2, 4, 2, 4. Agora, eu não sei se o próximo vai ser 4, se o próximo vai ser 3, se vai ser 2, se vai ser 1. Então, observem que não existe por aqui uma análise assim. Não dá para que eu faça realmente essa determinação. Bom, então, o que eu posso entender? Os números são primos. Os números são primos. 2 é um número primo, 3 é um número primo, 5 é um número primo. Então é uma sequência de números primos. Então, depois do 17, eu sei que vem o 19. É o próximo número primo na ordem sequencial aí, crescente. Beleza, pronto, está resolvido. E aí,
essa análise aqui, que vai ser bem mais complexa fazer por ela, se torna mais, digamos assim, menos eficiente, porque eu perco muito tempo com ela. Outra situação, quadrado perfeito. Bom, quadrado perfeito é aquilo que eu já defini para vocês. É um valor que é resultado de um produto de dois números iguais, ou também pode ser definido como sendo todo número que possui uma raiz quadrada exata. Beleza? Então, observe. Primeiro quadrado perfeito que eu tenho é o 1, depois é o 4, porque 2 vezes 2, 4, depois o 9, 3 vezes 3, 9, 16, 4 vezes 4, 16, 25, 5 vezes 5, 25, 36, 6 vezes 6, 36, 49, 7 vezes 7, 49. Então, o próximo número da sequência é o 64. Por quê? Porque 8 vezes 8 são 64. Eu estou no 7, então o próximo é 8. 8 vezes 8, 64. Pronto. Isso aqui é uma sequência de quadrados perfeitos. Tranquilo? Então, uma sequência de números primos, uma sequência de quadrado perfeitos. Beleza? Vamos falar agora de letras, gente. Como que é a sequência de letras? A sequência de letras, ela não fica muito distante da sequência numérica. Na verdade, a gente tem que fazer uma associação da letra com o número. Por quê? Quando eu falo número, eu quero deixar claro que é especificamente a posição que a letra ocupa. Nós temos um alfabeto latino, né? Nosso alfabeto é o alfabeto latino, que é constituído por 26 letras, de A a Z. Lembrando que o K, o Y e o W já estão incorporados no nosso alfabeto. Ok? Então, eles fazem parte oficialmente do nosso alfabeto. Desde 2000, alguma coisinha, acho que 2002, 2003, já foi incorporado isso daí. Eu não lembro bem o ano, mas foi agora, de 2000 para cá. E isso já faz parte do nosso alfabeto. Ok? Então, hoje nós não temos mais um alfabeto com 23, mas sim com 26 letras. Beleza. E cada letra tem uma posição nessa sequência. O A está na posição 1, o B na posição 2, o C na posição 3 e assim sucessivamente até chegar no Z, ocupando a posição 26. Tranquilo? Então, associe a letra a uma posição numérica sequencial que vai de 1 a 26. Tranquilo? Beleza. Olha só. Qual é a próxima letra da sequência? Eu tenho A, C, F, J, O. Por isso que eu fiz essa referência a você associar a letra com a posição. O A está em qual posição? Na posição 1. A letra C está em qual posição? Na posição 3. A, B, C. Então, está na posição 3. A letra F está em qual posição? A, B, C, D, E, F. 6. Na posição 6. O J na posição 10. Pronto. Só por aqui já dá para nós termos uma ideia. Tá? Já dá para nós termos uma ideia. O que aconteceu aqui? De 1 para 3. Ah, professor, pulou 2. De 3 para 6, pulou 3. De 6 para 10, pulou 4. Então, vocês observem que eu estou tendo uma sequência lógica onde de um elemento para o outro sempre aumenta uma unidade. O primeiro avançou 2, o segundo avançou 3, o terceiro avançou 4, o quarto vai avançar 5, exatamente. Então, eu estou no J. Então, conta comigo. Depois do J vem quem? K, L, M, N, O. 5. Então, O. Está aqui exatamente o salto que nós demos. O O vai estar na posição 15. Ok? E vai saltar 5. Obviamente que o próximo elemento, que é a pergunta, vai ter que saltar 6. Então, de 15 vai para 21. Estou na letra O e eu tenho que dar um salto de 6. Então, comigo aqui, O, letra MNO.
P, Q, R, S, T, U. 6 elementos, um salto de 6 posições. Então, a próxima letra aqui é a letra U. Tranquilo? Belezinha? Fechou? É isso aqui que é a análise de letras. E fica muito fácil quando a gente faz essa associação. Então, essa é a dica. Associar a letra à posição. E aí, quando você estabelece um valor numérico para a posição dessa letra, você vai ver qual é a sequência numérica que foi estabelecida. Aí a gente volta na sequência de números. Por isso que tem que ter esse encaixe aí. Tranquilo? Pode ocorrer também da banca trabalhar com letra e número juntos, formando um par ou trio, sei lá. Né? Então, ela pode colocar letra e número. E aí, nesse caso, a sua habilidade vai ter que ser mais, digamos assim, exigida. Porque você vai ter que ter um olhar para o número e um olhar para a letra. E fazer comparações dissociadas aí, separadas. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, B1, F2, H4, L8, N16, R32, T64. Qual o próximo da sequência? Então, eu vou ter uma letra e eu vou ter um número, ok? Professor, e se passar e se acabar a análise da letra Z? A sequência volta de novo para o A. Terminou o Z, volta no A de novo. Depois volta, é um ciclo, porque eu só tenho até Z. Chegou no Z, volta ao A de novo. Ou seja, depois do Z 26, o 27 seria o A novamente. Certo? E assim sucessivamente, porque não existe outras letras. Bom, isso se acaso você deparar com uma situação dessa forma, o que não é muito comum, não. Ok? Bom, gente, nós temos que fazer análises separadas, letra e número. Então, eu vou analisar primeiro a letra. Eu tenho aqui B, eu tenho aqui F, eu tenho aqui H. Só por aqui. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Você que assistiu aí uma pequena parte de uma aula nossa demonstrativa aqui da Lá Concurso para o nosso curso específico, o nosso curso focado para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 2019. É isso mesmo, dia 28 de dezembro de tal foi publicado. E claro, nós aqui da Lá Concursos, há quase 10 anos no ar aí, atendendo diversos cursos online, diversos concursos aí no Brasil todo, através dos nossos cursos online, não poderíamos ficar de fora. E nós temos aqui 3 serviços muito específicos, muito focados para vocês. Se vocês quiserem fazer a matrícula, é só clicar aqui na descrição. Nós temos 3 cursos, né? Então, primeiro, você vai ter aqui, ó, o nosso curso para o cargo de investigador, completaço, ponto a ponto do ditado, garantido, cara, muito bom, com os professores aí, você acabou de assistir essa videoaula, por apenas 10 parcelas de 25. Cara, melhor custo-benefício, menos que R$1 por dia, R$250 aí, você sair com a sua família aí no final de semana, aí você gasta muito mais do que isso. Isso aqui você pode ter certeza que vai ser o seu melhor investimento da sua vida, né? Melhor investimento da sua vida. Nós temos mais 2 cursos específicos para a Polícia Civil. Nós temos aqui o curso para auxiliar, tá? Auxiliar de perícia médico legal, completo, ponto a ponto digital, apenas 10 parcelas de 20. E para quem vai fazer os demais concursos aí, concorrer, aliás, os cargos de nível superior, nós temos conhecimentos comuns aí, 10 parcelas de R$20, cara. Ah, professor, é muito barato, será que o negócio presta? Será que o negócio é bom? Cara, papo reto com vocês, eu sou proprietário, sou responsável da Lá Concursos, eu tenho a plena convicção que os nossos produtos, os nossos serviços têm um valor agregado muito maior do que esse, mas muito maior, muito maior. Só que 10 anos atrás, quando a gente prospectou Lá Concursos, a gente queria socializar o conhecimento, a nossa proposta era oportunizar grandes aí oportunidades aí para todos os concurseiros do Brasil todo através da internet. Bacana, meus amigos. Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Feliz 2019 para todo mundo. Fui, tchau. Clique lá.